A paz de Deus, Paz de irmãos. Deus, irmão. Paz de Deus. Gratidão, papai. Hoje foi um dia de muito trabalho lá no refúgio, né? A gente tem um entendimento que a gente não vai sair daqui sem deixar nada incompleto, né? Nós vamos completar a nossa missão, né? Para poder ir embora em paz, né? Então, assim, estamos correndo atrás, né? De poder completar. A gente está há poucos dias, né? Se eu não me engano, há 13 dias do findar dos 1260 dias de Filadélfia. É uma batalha árdua, né? Não quer não. Obrigado, gratidão. É uma batalha árdua, diária, né? Todos os dias. E é por isso que temos a necessidade de entrar no descanso, né? Temos a necessidade de entrar no descanso. Porque estamos cansados, né? Hoje a gente entende que estamos há 2000 anos trabalhando nessa terra, né? É muito mais do que isso, né? Mas sem os nossos corpos, né? Então, assim, estamos num corpo, né? Frágil, um corpo fraco, né? A necessidade de descansar. E aí, quando a gente fala entrar no descanso, né? Entrar no descanso não é que a gente vai ficar dormindo lá, né? A gente vai ser restituído do nosso corpo que não cansa. Isso é entrar no descanso, entendeu? Isso é entrar no descanso. Não é que eu vou deitar lá, chegar lá, vou tirar uma soneca aqui. Não, é que a gente vai, Pai de Alça, a gente vai receber o nosso corpo que não cansa, entendeu? E isso que é o maravilhoso de entender, né? De entender a palavra de Al, né? Nos dá muito respaldo, né? A palavra de Al é lâmpada para os nossos pés, né? No nome de Alcha. Tem algum áudio aberto aí, irmão, Natanael? Tem um áudio aqui, deixa eu ver. Tem um aberto aqui, tá saindo som aí? Tá, pode apagar e pode colocar no YouTube de uma vez, que aí já conecta os irmãos que estão Ah, lá. tá. Eu tô sem o celular aqui, vou precisar te falar o número, o celular tá com a Lívia. Assim Assim seja. seja, irmão Shaul. Gratidão, irmãos. Eu quero que os irmãos abram em Cânticos 5. Cânticos 5. Onde o papai fez um link maravilhoso ali, né? Com a era de Laodiceia. Então eu quero que os irmãos, para a gente poder voltar nesse entendimento, ok? Laodiceia, a era de Laodiceia começa após a nossa partida, né? E aí vem a era de Laodiceia, que é a sétima era. Lembrando que o sétimo dia não caía maná no deserto ali, né? Quando eles saiu do Egito, né? Estavam rumo à terra prometida. O sétimo dia não caía maná, só que em compensação, né? Paz de Alcima. Em compensação, na sexta-feira se colhia porção dobrada, né? Se colhia porção dobrada. Então hoje estamos nessa condição de sexta era da igreja, que está colhendo porção dobrada, né? Essa live aqui também é uma forma de guardar esse alimento, né? Esse alimento, esse pão, esse maná, para que na próxima era eles venham ouvir essa mensagem e se alimentar, né? Não vamos deixar eles desamparados. Sabemos que há um tempo para tudo, né? Há um tempo para nós, há um tempo para eles. Então estamos no nosso tempo. E primeiramente temos que nos preparar, né? Primeiramente nos preparar para depois ajudar o próximo, né? Primeiramente a nós, agora. Estamos agora nos preparando. E estamos também guardando para o próximo, no nome de Alcha. Ó, em Cântico 5, a gente vai só fazer um ruminar quando os irmãos não chegam para a gente poder invocar. Diz assim, ó, 5 versículo 2. Ó, eu estava quase adormecida. Tô na King James, tá? Essa tradução aqui tá na King James, é melhor. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, ó, escutai. É a voz do meu amado. Tá vendo que essa mulher aqui, ela ouviu a voz do amado? Eis que está batendo a porta. Faz um link com a era de Laodiceia, que diz assim, ó, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Tá vendo que a associação direta? Eis que estou à porta e bato. Aqui fala, eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai-me, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Versículo 3, não, 2 ainda. Abre-me tua porta, minha amada.
minha irmã, minha igual, muito amada, minha pomba que amo, minha pomba que amo. Eu vou mostrar para vocês que o link é direto com a era de Laodiceia. Por quê? Porque na era de Laodiceia, pai de Alcha, na era de Laodiceia, diz assim, ó, essa parte aqui, quer ver, ó? Vamos pegar, vamos abrir na Yal Shalom, guarda aqui a King James do lado aberta e vamos abrir na Yal Shalom, pai de Alcha. 1096, não, 2146, não? Na Yal Shalom, Apocalipse 3. Abre na Yal Shalom, Apocalipse 3, versículo 14, e na King James, Cântico 5. Que aí vocês ficam as duas e pegam os pontos principais. Essa aí é Apocalipse, Yal Shalom é Apocalipse 3, versículo 14. Ai, já, Apocalipse 3. A era de Laodiceia. Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim diz, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação ideal. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Quem diria fosse frio ou quente? Assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar de minha boca. Pois, dizem, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tá vendo? Pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças. Vestes brancas, para que cubra a tua nudez e não apareça a tua vergonha. E colírio, para que unja os teus olhos, para que possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Tá vendo? Quanto a mim, eu repreendo e corrijo todos que amo. Recobra-te, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, considerei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci. Estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa aqui é a carta de Laodiceia, a carta que vai ficar na tribulação, né? Então hoje ela pensa que é rica. Quando a gente fala assim, tá falando para o mensageiro, né? Mas toda vez que remete o mensageiro, também remete a toda a igreja, né? Ela pensa que é rica, né? Pensa que tá tudo certo, que o mundo vai bem, não sabe que estamos na beira de uma tribulação, né? Então, quando eles acordarem, na hora que eles acordar no sul, fala assim: olha, não te contou, eu estou na tribulação. Aí cai nessa condição aqui de Cânticos, que diz assim: ó, eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai a voz do meu amado, esse que está batendo na porta. Tá vendo que ela escutou a voz do amado que está batendo na porta? Abre-me tua porta, minha amada, minha irmã, minha igual, muito amada, linda pomba que amo. Linda pomba, Pai de Alcha. Linda pomba que amo. Linda pomba que amo. Faz o link aqui, ó. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Tá vendo? Repreendo e corrijo todos que amo. Fazer um link com essa mulher aqui, ó. Pomba minha igual, muito amada, linda pomba que amo. Vê, a minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo repleto de sereno da noite. Tá vendo que tá na noite? Na escuridão? Aí a amada diz ao amado: já despi minha túnica, querido. Tá vendo que ela tá nua? Se dá despir minha túnica é porque ela está nua. Terei de vesti-la novamente? Lavei meus pés. Terei que colocares sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença.
Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Ó, abri a porta para o meu amado, mas ele já havia partido. Tá vendo, Pai Gelson? Mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei então, mas não consegui revê-lo. Clamei, quer dizer, invoquei. Contudo, ele não me respondeu, né? Por quê? Porque quando o pai de família tiver fechado a porta, eles vão bater, né? Eles vão pedir pão, né? Só que ele vai dar pão pela existência. Então, assim, não é só uma vez. Ele tem que ter sequências, né? Ele tem que invocar várias vezes, né? Versículo 7. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram e arrancaram o manto. Mostrando que essa condição dessa igreja, ela vai passar pela morte. Laodiceia passa pela morte. Entendeu? Diferente de Filadélfia, aqueles remanescentes de Filadélfia que ficaram aqui, eles não passam pela morte, porque vão ser selados, né? E também alguns de Sardes, né? Esse faz parte dos 144 mil. Agora, Laodiceia, ela passa pela morte, né? Porque há uma diferença daqueles que vão ser selados e aqueles que não vão ser selados, né? Por mais que eles não vão ser selados, mesmo assim eles vão morrer pelo nome. Não é que eles morreram sem o selo do Espírito que eles não vão para as regiões celestiais, não. Porque Yohana fala lá, ó, quem são esses, Yohana? O ancião pergunta assim, ó, quem são esses, Yohana? Aí Yohana, assim, sem entender nada, assim, ó, tu sabes, tu sabes, né? Então, assim, ó, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, né? Apontando para essa era aqui. É só essa era aqui que vai ser esses? Não. Vai ter vencedores das eras também de Tiatira, entendeu? Por quê? Porque na carta de Tiatira, quando vocês pegarem aqui, ó, diz assim, ó, na carta de Tiatira. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Versículo 21. Apocalipse 2, versículo 21. 2, 21. Na Tiatira. Para mostrar que essa Tiatira vai ser lançada na tribulação também, sabe? Aqui, ó. Dê-lhe um prazo para que te converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que lançarei num leito, e com ela os que cometem adultério numa grande tribulação, a menos que converta da tua conduta. Você está vendo que ele dá chance para se converter? Você vê que lá para Laodiceia ele dá chance para se converter. Ó, converte-te. Eu estou batendo na porta, converte-te. No Tiatira também está dando chance, falando assim, ó, eis que te lançarei num leito, e com elas que comete adultério, numa grande tribulação. A menos que se converta da sua conduta. Tá vendo a conduta? Tá vendo a conduta aqui? Colocando em peso a conduta. Tá vendo? Porque muitos fiéis ali de Tiatira são fiéis às entidades deles, né? Se colocasse, vamos supor assim, tirasse essas entidades e colocasse a Ial, seria fiel a Ial. Muitos ali estão o quê? Estão no engano, né? Por isso que a gente não pode maltratar eles, porque nós também já estivemos nesse engano que eles estão, né? Então ele está dando uma chance para esses. Assim, ó, tô batendo na porta também, né? Tô dando uma chance para que você se converta da tua conduta, né? Aí fala assim, ó, farei do que seus filhos, aqui está falando para Tiatira, farei também que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou aqueles que sondam os rins e o coração. A cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Está vendo aqui, ó? Segundo a vossa conduta. Está vendo tanto que a conduta é importante? Ó. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, e os que não conhecem as profundezas de Satanás, por quê? Porque a era de Tiatira começou lá atrás, né? Quando se levantou o mensageiro da era de Tiatira, que é Martim Lutero, né? Começou lá atrás, lá atrás. Então, naquela época, não era revelado os nomes. Então, para eles, não é poupado, não é contado os nomes para eles, entendeu? É contado a conduta deles. Entendeu? Tá vendo aqui? Que para a era de Tiatira ali, né, por mais que elas falava outras entidades, mas vão ter vencedores e para eles pesam a conduta, eles vão ser julgados pela conduta, diferente da era de Filadélfia. Filadélfia já assim. Hoje, na atualidade, hoje as pessoas têm acesso ao nome, né? Hoje todas as pessoas quiserem conhecer o nome verdadeiro é fácil, não é difícil.
né? Basta abrir o coração e ver as evidências. As evidências, porque as evidências às vezes fica bem claro o nome de Yahweh, né? Eu estava vendo uma matéria lá, entendendo um pouco mais a nação de Israel, e ali a pessoa ali que estava explicando ali sobre a nação de Israel, como aconteceu. É bom a gente entender essa história, sabe? Entender a história, porque a história anda junto com a palavra, entendeu? Então eu estava querendo entender um pouco mais sobre a história de Israel, né? Entender esses detalhes mais profundos. Então eles deixou bem claro ali naquele contexto que ele estava explicando que o nome verdadeiro não é esse que estava sendo falado. Era o nome que os próprios judeus eles ocultaram. Por quê? Porque falava assim, se a humanidade soubesse, né, eles iam blasfemar contra esse nome. Entendeu? De certa forma, os Ialdins, os judeus, eles guardaram os nomes, né? Preservaram, eles têm um temor sobre o nome, entendeu? A questão dos Ialdins judeus que não aceitaram Yahusha, entendeu? Mas eles têm um temor com o nome de Yahweh. Então eles ocultaram para a humanidade para eles não poder saber. Eles falam assim, ó, esses não são dignos de dizer o nome de Yahweh e Yahusha, né? Só que a vontade de Yahweh que todo mundo conheça. Por isso que o anjo lá de Apocalipse 19, ele traz um nome, né? Senão ele não traria o nome, ele ocultava o nome, né? E colocava só um título, vamos dizer assim, para poder os habitantes da terra conhecer. Mas não, ele conhece o nome, ele quer se dar, ele quer mostrar para toda a terra esse nome. Uma coisa que os judeus e aldis não querem fazer isso, eles querem ocultar para eles, né? Então, se a pessoa for um pouco ignorante, deixar de entender, deixar de pesquisar coisas tolas e começar a pesquisar a fundo a palavra, eles vão ver que tem alguma coisa de errado com esses nomes que é pronunciado nessas denominações, nessas igrejas babilônicas, né? Então, para essas pessoas, hoje em dia, o peso vai ser um pouco mais pesado. Legal, né? O peso vai ser um pouco mais pesado, né? Vai ser um pouco mais pesado para eles do que para aquelas pessoas que não tinham como, porque naquela época não tinha internet. Naquela época, muitas pessoas eram influenciadas pela família, ela seguia ali uma sequência. Por exemplo, meu avô, vamos dizer assim, andava ali na condição do santo, tal, tal, tal. Aí foi indo. Ah, não, porque seu avô recebeu bênção, seu avô é paralítico, começou a andar depois que nós fez uma reza brava aqui para ele, etc. E foi andando assim. Então eles não tinham acesso à realidade. Hoje é diferente. Entendeu? Hoje a ciência se multiplicou. Em Daniel, em algumas traduções, fala assim: a ciência se multiplicará, né? Não está só no livro de Mateus, em Daniel fala essa parte também, entendeu? A ciência, o quê? A internet, o acesso a todos poderem conhecer o verdadeiro evangelho. E nós hoje fazemos esse trabalho de quê? De guardar esses ensinamentos, né? Esses ensinamentos, para de chamar. Guardar esses ensinamentos, o quê? No YouTube, onde que todos têm acesso. Todo mundo tem um aplicativo YouTube. Todos têm. A humanidade, praticamente a humanidade inteira tem, entendeu? Então, assim, esses que de Tiatira, eles vão ser julgados pela conduta. Diferente por esses aqui de Laodiceia. De Laodiceia vai ter que mudar a conduta, vai ter que voltar ali os nomes verdadeiros, entendeu? Laodiceia vai ter que reunir em lares igual nós reunimos. Laodiceia vai ter um papel semelhante com a era de Esmirna, sabe? Ele vai ter, porque hoje nós concentramos em uma cidade. Hoje nós concentramos em uma cidade, Belo Horizonte, entendeu? Na era de Laodiceia, eles vão reunir em várias cidades, mas cada igreja em uma cidade, igual era, né? A igreja que se reúne em Coríntio, por exemplo, entendeu? A igreja que se reúne, volta novamente, entendeu? Vai ter uma igreja aqui que se reúne aqui, vai ter uma igreja que se reúne lá em São Paulo, vai ter uma igreja que se reúne no Rio de Janeiro, etc. No mundo inteiro vai ter. Por quê? Porque você vê ali, quando eu te falei que o ancião pergunta aí ao Hannah, você vê uma multidão. E essa multidão não sai só de um lugar, né? Essa multidão sai de vários lugares, entendeu? Então, assim, as pessoas vão estar reunidas, igual nós estamos aqui, aí vai entrar os guardas, né? Por isso que aqui fala assim, ó, estava procurando meu amado. Por que procurar? Por que está procurando ali? Porque aquela mulher estava invocando ele, entendeu? Estava num lar, invocando, procurando ele, entendeu? Aí vem os guardas e tira os mantos. Tira o manto, isso representa a morte, né? Eles vão matar aqueles que estão reunidos no nome de Yahweh de Yahusha. O que aconteceu na área de Esmirna, né? A área de Esmirna, irmãos, a gente vai estudar hoje, só estou esquentando os motores, vocês vão ver tanto que é maravilhoso a área de Esmirna, né? O que Esmirna passou, nós passamos semelhantemente nas regiões celestiais, entendeu? Então, assim,
Vamos supor, não é porque aconteceu na Esmirna, não vai acontecer com a era de Filadélfia. Não é isso, entendeu? A gente consegue entender a nossa origem através de todas as eras, um pouquinho, entendeu? Um pouquinho de cada era, a gente consegue entender o que foi, o que passou conosco nas regiões celestiais, entendeu? Pode falar, não. Na tradução Almeida, Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e cela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso, nessa na Almeida, né? Almeida. A ciência multiplicará. Eles estão correndo de um lado para o outro. É o que está fazendo hoje, né? Hoje ninguém tem mais tempo para nada. Né? Hoje o dia encurtou, se você for pensar. Você acorda hoje, quando dá, você pensa que está dando meio-dia, está dando 5 horas da tarde, né? Você viu hoje na hora do refúgio, a gente foi almoçar hoje, era o quê? 3 horas? Né? Então, assim, por quê? Porque a gente ficou envolvido ali na obra, né? Muita coisa para poder fazer. Então, a ciência se multiplicou. Então, estamos na época, assim, que tá muito fácil as pessoas conhecer o nome. Só que ela não quer revelar esse nome agora para todo mundo. Entendeu? É assim, o nome tá. O nome tá para quem quiser se converter, mas tem que ter um esforço de cada um. Um esforço de procurar, um esforço de querer andar numa conduta correta. Porque andar numa conduta correta nesse mundo, irmão, é muito difícil. Se você não estiver reunido aqui conosco, a pessoa que quiser dar uma boa conduta estando longe, é difícil. Eu falo para os irmãos que é difícil, entendeu? E tão de longe é muito influenciado pelos familiares, é influenciado pela amizade. Aqui não, aqui essas amizades, as nossas influências, são nós mesmos. Entendeu? Então não tem como a gente ser. Por isso que o papai, ele colocou vocês longe e reuniu num lugar só agora no final dos tempos. Entendeu? Para você esquecer a parentela, esquecer as amizades lá e se santificar aqui. Porque se fosse todo mundo aqui vocês continuariam tendo amizades, né? Igual eu tenho amizades. Só que eu sou tão maduro que isso não influencia em nada, entendeu? Não me influencia em nada, não muda minha conduta em nada. Só que eu tenho que redobrar minha atenção. Isso que eu tenho que fazer, entendeu? Vocês não têm amizade além dos irmãos aqui da igreja. Vocês não têm. Quem veio de fora não tem amizade além dos irmãos da igreja, entendeu? Os irmãos que estão aqui têm, mas a gente sabe lidar com a situação. Se vocês verem hoje, é maioria de fora do que de dentro, do que daqui de Belo Horizonte. Né? Para se cumprir com a palavra. Um profeta ele não é bem-vindo na sua própria nação. Né? Depois algum irmão acha para mim essa passagem. Né? Então, eu falo para os irmãos, né? Tá chegando o nosso findar dos 1260 dias, né? Tá chegando, a gente tem que agradecer a Ial, porque foi uma batalha árdua, né? Hoje a igreja, assim, tá num momento de paz, né, irmão André? Para quem pegou lá do começo, né? Hoje, assim, hoje a igreja foi bem aplanada, né? Não tá mais aqueles altos e baixos mais como teve muitas das vezes, né? Nós já passamos por muita coisa aqui, né? Nesse local aqui mesmo, né? Passamos em todos os locais de reuniões, já fomos expulsos, né? De locais que reuníamos, né? Então, assim, hoje a gente poder olhar para trás, assim, falar assim, ó, está acabando o tempo de Filadélfia, mas olhar para trás e falar assim, ó, eu venci tudo aquilo, estou aqui, firme e forte, né? Lucas 4:24. Lucas 4, lê para mim, irmão. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Isso, tá vendo? Exatamente, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Olha só para você ver. Olha quem está em Belo Horizonte. Entendeu? O herdeiro de todas as coisas está nessa cidade, entendeu? E se você olhar da cidade aqui, são tão poucos que está aqui, né? Os filhos vêm de longe, os filhos vêm de longe, né? Porque o profeta não é bem recebido na sua própria pátria, né? Mas depois que nós fomos embora, eles vão se arrepender, irmãos. Eles vão se arrependerem, sabe? Vai ser um arrependimento assim, igual tá acontecendo com o irmão Bruno hoje. Eles vão ver muitas fotos nossas, muitos vídeos, né? E a gente sempre foi alegre, nós não tem foto chorando, tô triste, sofrendo. Não, sempre foi brincando, vai ouvir as ministrações, vai ver quem sempre foi uns irmãos felizes, né? Irmãos assim, que não precisa do mundo para ser feliz. A gente pode ser feliz com as coisas de alma, né? Porque hoje o povo vai, para me ser feliz eu tenho que ver um jogo de futebol, para me ser feliz eu tenho que jogar na Mega Sena, para me ser feliz eu tenho que praticar essas coisas. Não, não precisa disso. Porque a palavra de alma já nos deixa muito felizes. Eu particularmente eu sou assim, totalmente feliz com a palavra de alma, né? A alegria assim é transbordante na minha vida e na vida dos irmãos, né? Por quê? No comecinho ali, quando nós começamos, o trabalho foi árduo, né? Nossa. Mas a gente não está contente, sabe?
carregando um peso, uma tola, acho que uns 500 quilos lá, e a gente contente. Eu nunca vi isso na minha vida. Exatamente. Aquela, lá na obra, lá no começo, né? Era muito mato, muito espinheiro, né? Aquilo ali representa a nossa caminhada, né? Aquilo ali representa a nossa caminhada, sabe? Nossa caminhada no começo foi bem difícil, né? Quando a gente pegou a igreja, estava tudo aquele matagal, cheio de espinho. E a gente foi ali cortando, aplainando os caminhos, né? Andando certinho, né? Fazendo um caminho para poder colocar um local de reunião, fazendo um caminho, né, irmã Líria? Tudo caminhou para cá, né? Fomos expulsos de um lugar para ser colocado aqui, né, irmã Edna Caetana, né? E hoje aqui é um local abençoado. Hoje aqui, Ial fala conosco aqui maravilhosamente, né? É verdade, exatamente, né? Mas Ial, ele honra aqueles que honram ele, né? A irmã vai ser muito abençoada, mas porque você abriu sua casa para receber o candelabro, né? Receber aqui a palavra de Ial, que isso é muito importante, né? O nome de Yalcha. Então, voltando aqui às eras da igreja, né? Quando a gente fechar a porta, nós vamos trazer, né? Todos esses ensinos, né? Maravilhosos sobre as eras das igrejas, né? E hoje a gente vai fazer um pequeno estudo aqui sobre essa questão de Esmirna, né? Mostrar que representa a gente, né? Vocês vão ver que vai ser maravilhoso. E só falar para os irmãos que chegaram, eu estava falando um pouquinho sobre a era de Laodiceia, né? Ainda a gente não sabemos quem é o mensageiro da era de Laodiceia, sabe, irmãos? Mas lembrando que quando vir a plenitude sobre nós, vai ter uma clareza, né? Vai ter uma clareza de entender essas coisas, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos voltar na de Filadélfia. Vamos só esquentar o motor aqui, na questão de Filadélfia aqui, rapidinho. A era de Filadélfia é uma era muito especial, tá? É a era da figueira que está sobre a terra no final dos tempos. Aí diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fechando ninguém mais abre, né? Quando fala aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave, né? Ele é o dono da casa, né? Lembra o quê? Do sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote aponta para Ial, a casa é de Ial. Ial aponta para o sumo sacerdote, né? O dono da casa, né? Tá vendo assim como é que é a humildade, né? Um aponta para o outro e o outro aponta para aquele, né? Então esse aqui que tem a chave, ele tem a chave da casa de Davi, ele é aquele guardião, ele que guarda, né? Ele que guarda. Se tem uma chave, se tem uma porta e um cadeado, é porque tem algo muito importante lá dentro. Porque se não fosse importante, deixaria aberto para todo mundo entrar, né? Então aqui mostra muito bem que esse é o guardião, que está escrito lá em Gênesis, né? Que foi colocado 2 querubins para guardar a árvore da vida e a espada, né? A espada fulgurante, ou então flamejante, né? Que se movia por todos os lados, em algumas traduções, né? Então, aqui deixa bem claro que esse é o guardião que está guardando a árvore da vida, né? E a árvore da vida representa o corpo de algo visível, né? A árvore da vida representa o corpo de algo visível. Não é mais a arca, né? A arca é o corpo de um querubim, né? Isso agora, assim, nós inculcou muito, né? É possível se eu perguntar isso para os irmãos não vão saber. Que é isso, irmãos? Nós faltou abrir sua cabeça, colocar e fechar. Não tinha mais o que fazer, só faltou desenhar. Quer dizer, eu desenhei, né? Eu fiz mímica aqui, né? Aqui, ó, voltando. Versículo 8. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta. O sexo espiritual, né, que está falando aqui, que é esse espírito que fala a todos os mensageiros das eras, ele está guardando especialmente esse mensageiro, né? Então, ele está, porque a palavra fala que os olhos de Al, né, os olhos de Al protegem o verdadeiro conhecimento. Os olhos de Al protegem o verdadeiro conhecimento. Então, os olhos de Al, ele caminha tudo, entendeu? Então, desde o nascimento do nosso mensageiro, os olhos de Al fez que tudo acontecesse para que todos os sinais foram feitos na vida dele, e ele, quando vê-se esses sinais, fala assim: eu sou esse que a palavra me mostra, né? E tem muitos sinais, irmãos. Se a gente vê os sinais que ele faz. Quais dois que ele falou? De 91 lá do Salmo 90. Exatamente, né? Pra você ver, ó, tem não sei quantos lotes no condomínio. A gente pega logo o 90, 91, que tá falando de refúgio e confirma a obra de nossas mãos, contar os dias e confirmar a obra de nossas mãos e é o meu refúgio.
Entendeu, irmão? Tanto número, irmãos, olha só a probabilidade. Vamos colocar de 0 a 100. Entendeu? Não, eu acho que é mais difícil ainda. Entendeu? São vários sinais, assim, que o Espírito de Yahweh conduziu para que acontecesse, que chegasse no final dos tempos, não só ele, como nós todos, identificarmos quem nós somos, né? Porque quando nós olhamos para ele, nós vemos um espelho, né? Porque ele não está sozinho. Ele sempre teve alguns que andaram com ele, né? Um pequeno número, né? Se ele é o menor, né? O número que andava com ele era menor, né? Então, assim, tudo que acontece, tudo que encaminhou, o irmão Marco Beethoven sempre fala que ele foi preparado para esse dia, para esse momento, né? Com todos esses sinais, entendeu? Ele foi preparado. E todos nós fomos preparados, todos nós temos sinais, irmãos. Porque se ninguém não crê essa palavra, ninguém estaria aqui. Entendeu? Ninguém sairia da parentela e vinha para cá. Né? Pode falar, irmão. Eu mandei até para o papai esse versículo agora, vindo para cá. É de Apocalipse 1, né, que fala que a revelação de Yahshua Mashiach concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado. Ah, exatamente, ó. Por sinais por meio do seu anjo enviado. E esse anjo enviado aqui é Micael, né? Então, assim, tem sinais na vida dele, exatamente, certinho. Né? Representando Gedeão, exatamente. Tem muitos sinais em nossas vidas, irmãos. Né? Um sinal especial que eu quero contar, eu falei até no carro para a irmã Dante, com o Marco, que eu e minha esposa, né, quando nós casamos, nós sempre fomos doidos para morar no bairro industrial aqui, sabe? E nós nunca conseguimos achar uma casa. Quando a gente achava uma casa aqui, era muito ruim a casa, acabamento não era legal, não tinha privacidade. Então nós gostávamos muito dessa região aqui, ó. Gostava muito. Nós pegávamos o carro, nós tinha uma moto na época, e andava caçando casa, não achava. E aí foi achando, aí não foi caçando, não foi achando. E nós sentávamos naquela pracinha ali, mano, e ficava ali, ó, muito tempo. Nós sentávamos à toa, não tinha nada pra fazer, não tinha dinheiro. E nós ficávamos naquela pracinha ali, sentado ali. Entendeu? Sentado assim. Às vezes a gente passava até na sua frente ali. Entendeu? Entendeu? Nós ficávamos sentados ali, não é, irmã Micaela? Nós ficávamos sentados naquela pracinha ali, ó, e sem fazer, tipo assim, alguma coisa me sentia, falei assim, aqui é um lugar especial, eu tenho que achar uma casa, mas nunca achei uma casa aqui, entendeu? Aí quando veio a oportunidade de ministrar, de ser um ancião de Filadélfia, quando tinha reunião aqui, eu já sabia que esse sinal era pra mim, né? Quando o papai fazia reunião de quarta-feira aqui, eu falava assim, ó, eu gostava muito desse local, porque eu sabia que eu ia vir pra cá há algum tempo, né? Eu ia vir pra perto. Aí a minha ministração ser aqui confirmou, entendeu? Que assim, mesmo eu não estava convertido ainda, e ela já estava me mostrando um local, né? Por quê? Por que eu sentar nessa pracinha, irmão? Tem tanto lugar para poder sentar, assim, bem mais agradável, você tá bem na pracinha, de frente com Babilônia, né? Para se cumprir o quê? Para se cumprir Salmo 137, vamos lá. Para se cumprir Salmo 137. Com saudade de Sião, mas sem saber que nós estávamos com saudade de Sião, né? Na verdade, nós não sabíamos o que era Sião. Salmo 137. E nós sentava ali, dona Edna, e ficava ali, fazendo nada. Às vezes comprava um sorvetinho quando tinha um dinheiro e ficava. Minha tia, quando eu tinha 6 anos aproximadamente, minha tia morava 2 ruas acima daqui, ó. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa do bairro, entendeu? Muito boa, desde pequenininho. E aí, ela me trazendo essa pracinha também. Então, assim, essa pracinha sempre foi um marco pra mim, sabe? Sempre foi algo que mexeu, que tocava comigo no fundo. Mas eu sabia que era muito além, muito antes disso, entendeu? Muito antes disso, né? E ela já tava apontando um local pra mim. Aí diz assim, ó. À beira dos canais de Babilônia, ó, aqui, ó, à beira dos canais de Babilônia. Nós sentávamos e chorávamos, com saudade de Sião, né? E nós sentávamos ali sem saber o que fazer, né? Ó, nos salgueiros ali estavam, pendurávamos nossas harpas. O que é isso? Ah, quem que ligou lá? Ah, ó, lá os que nos exilavam pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cante-nos um cântico de Sião. Como poderíamos cantar um cântico de Ial numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Ial Shalom, que seque a minha mão direita.
que me colhe a língua ao paladar, caso eu não lembre de ti, caso eu não eleve e ao Shalom ao topo da minha alegria, né? Então, esse versículo ele mexe muito comigo, irmão, mexe muito comigo, sabe por quê? Porque nós não temos antes, né, por mais que a gente estava no mundo, nós estávamos nas Babilônia, nós sabíamos que nós não era daqui, que alguma coisa faltava, sabe? Era um vazio que não passava por nada. Era um vazio assim, ó. Nós tínhamos um vazio dentro de nós. Ah, comprei um carro, esse vazio vai passar. Aí passava ali 5 dias, depois voltava vazio de novo. Ah, vou comprar uma moto agora, às vezes vazia comprar uma moto. Passava 5 dias, voltava de novo. Ah, eu vou casar, às vezes vazia uma companheira. Aí passava 5 dias, voltava de novo. É um vazio que nunca se tampa, porque esse vazio só é completado quando nós viermos nosso corpo lá do céu. Né? Aí esse vazio vai ser completado, aí nós vamos se tornar novamente plenos, nos tornar novamente completos. Porque estamos com esse vazio? Porque estamos sem nosso corpo, estamos sem nosso espírito, nossa plenitude do espírito. Então esse vazio que eu falo com vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês também sentiam, é esse vazio de não estar completo. Poderíamos ter tudo, irmão. Poderia estar na melhor época da nossa vida. Quando nós íamos dormir, era um vazio no nosso coração. Assim, ó, tá faltando alguma coisa. Nunca tá completo. Nem que eu vou. Nunca tá completo. Tá vazio. Agora nós temos completamente. Por quê? Tá vazio porque nós estamos completos. Tá faltando nosso corpo. Porque isso aqui, irmão, é uma tenda provisória. Sabe? Igual o papai falou, é igual a representação do cálice. Olha só, por que nós fazemos o cálice num copinho de plástico descartável? Né? Nós já teve uma época, né, irmão André? Não sei se o irmão André lembra, a gente tentou fazer um copo de vidro, né? Até mesmo por essa questão aí de falar assim, não, vamos fazer um de vidro, porque falando que o cálice ali é de plástico, a gente vai pegar, vai jogar fora. Nós tentou fazer essa modificação, mas não conseguiu. Paz de alça. Nós não conseguimos fazer essa modificação. Por quê? Porque isso tinha que representar algo espiritual, né? Mostrando que essa tenda é uma tenda provisória. Esse corpo é um corpo provisório, né? E logo, logo, nós vamos ser revestidos, aqui, ó, ser revestido lá do céu com nossos corpos. Aí esse vazio, ele vai ser preenchido. E nunca mais vai ter esse vazio no nosso peito, em nome de Alcha. Assim seja, tá, de Alcha. Então vamos invocar? Tem mais alguém para chegar? Não, né? Então vamos invocar, vamos de Alcha. Hoje eu prometo que eu vou ser um pouco rápido, porque a gente está muito cansado, né? Então eu prometo que a gente vai fazer só um complemento da ministração do papai ontem, né? Pra gente poder ir para cá descansar, né? Infelizmente estamos um pouco limitados, né? Então eu falei para os irmãos que é o seguinte, a gente está cansado agora, né? E a gente vai para o nosso descanso, não é? Exato. Tá, agora eu falo por quê? Por que nosso descanso que a gente vai? Por quê? Por quê? Você acha que a gente vai chegar lá e vai ficar dormindo lá? Que descanso que é esse? Olha, tem uma frase que fala assim, quando você descansa, carrega uma pedra. Porque a gente vai estar com o corpo ilimitado. Isso! É esse descanso. O descanso não é que a gente vai chegar lá e vai ficar roncando lá, dormindo, tô cansado. Não, é porque o corpo que nós tiver não vai cansar mais. Então isso que é o descanso, entendeu? Eu não vou precisar de cansar mais. Exatamente. É o corpo que não cansa, é o corpo que não tem fome, é o corpo que não tem sede, é um corpo perfeito, né? Então esse é o nosso descanso. Exatamente. Entendeu? Exatamente, tá melhorando, ó. Gratidão. Vamos invocar então, nome de Alcha. Magnífico. Gratidão. Vamos invocar. Vamos invocar baixo só para poder sair aqui no áudio. Perfeito, ok? Yalcha, Yal, Yalcha, Yal, Yalcha, Yal, porque tu és o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai. Gratidão por mais um dia de serviço concluído, papai. Ali no refúgio, papai. Estamos preparando, papai, para poder receber aqueles que vão vir, papai. Refugiados da tribulação. Ó, papai, gratidão, nos dê força, papai, para que venhamos completar essa missão que tu nos deste, papai. Se tu começou ela, papai, tu vai ser fiel para cumprir, papai. Mas logo em breve, porque a palavra fala, venham logo, papai.
Tu anseia vir, papai, para nos restituir, papai, dos nossos corpos, papai. Eu sei que tu queres, papai, mais rápido possível, papai, elevar teu filho, colocar na condição mais alta, papai. Ó, papai, gratidão por tudo. Nos dê força, nos dê condições, papai, para poder completar essa missão nessa terra, papai. Nos conduza, nos guie, papai. Nos dê as estratégias, papai. O que fazer, como fazer, papai, para correr tudo perfeito naquele local, papai. Gratidão por tudo. Abençoe a vida do teu mensageiro. Proteja e guarde, papai. Dê o descanso merecido a ele, papai. Abençoe a vida dos teus anciões, que tanto se trabalha nessa obra, papai. Dê o descanso merecido, papai. E abençoe os teus servos, papai, que tanto se dedicam, papai. Dê também um descanso merecido, papai. Esse descanso, papai, é aquele descanso do corpo que não cansa mais. Esse é o descanso que queremos, papai. Pois queremos trabalhar eternamente para ti, papai. Em nome de Yahshua. Fazer um reinado de justiça nessa terra, papai. Um reinado de justiça, papai. Que todos os seres criados venham viver em paz, em comunhão, papai. Aquilo tudo que tu planejaste, papai. Porque tu não planejaste, papai, morte, violência, papai. Tu queres paz, papai. Quer paz, quer um reinado de paz. E isso irá acontecer dentro em breve. No nome de Yahshua. Gratidão por tudo. E que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Eu vou querer só um pouquinho de café, irmão. Coloca um pouquinho de café pra mim. Natanael, tá me ouvindo direitinho, Natanael? Te ouvindo bem, tá bom até agora. O sinal tá bom e você tá falando num som muito bom também. Beleza, assim seja. Gratidão, papai, né? Vamos lá, vamos relembrar alguns pontos, né? Alguns pontos que estudamos até agora, ok? Lembrando, ali, igual eu falei ontem, vou voltar a lembrar da questão dos dois cordeiros, né? Os dois cordeiros de 1 ano. Fazer um ruminar aqui para os irmãos rápido, tá? Até chegar um ponto aqui que a gente vai trazer um esclarecimento. Os dois cordeiros de 1 ano, é de 1 ano por quê? Porque na imersão de Ao Visível, veio sobre ele o Espírito, né? E esse Espírito, ele representa os dois cordeiros, porque ele tá o Espírito e a alma junto, né? Então, quando fala assim, ó, esse é meu filho, hoje eu te gerei, né? Ali começou esse ministério, ali começou essa caminhada ali do Espírito, né? Do cordeiro, daquele cordeiro. Por quê? Quando fala lá em Lucas, fala assim, ó, tendo o sol desaparecido, tá mostrando ali que aquele é o sacrifício do primeiro cordeiro, né? Lembrando, aquele que estava aqui era Yahweh visível, né? Sim. E era sacrificado a ele, né? Na verdade, quando fala Yahweh visível e Yahweh invisível, é o mesmo ser, né? Não é um ser diferente, é o mesmo ser. Só que como se fosse um pedaço que ele colocou aqui na terra para poder habitar com os homens, porque a glória dele é tão grande que ele não conseguiria se viesse na plenitude dele, ok? Então, a gente pega a questão ali do sol, o sol, ele é um dos cordeiros, né? Um dos cordeiros. E a lua representa o outro cordeiro, né? Os dois cordeiros. E quando a gente fala os dois cordeiros de 1 ano, os dois cordeiros de 1 ano, o papai já deixou bem claro. Enquanto não completar 2 anos, ainda tem 1 ano, né? Isso é claro. Então, naquele momento assim, ó, hoje, esse é meu filho, hoje te gerei, começou a contar ali esses 1 ano, né? Esses 1 ano desse cordeiro. Então, o primeiro foi morto ali no madeiro, né? Que aí fala assim, ó, pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Ele perdeu o contato dessa terra. Então, assim, foi como se fosse uma morte. E o segundo cordeiro, ele morreu nas regiões celestiais. Após passar 40 dias aqui e 10 dias lá nas regiões celestiais. E foram 10 dias, assim, de muita tribulação. Entendeu? De muita tribulação. Foram 10 dias assim. Irmãos, imagina. Fala assim, ó. Não queremos que esse reine sobre nós, né? Não queremos que esse reine sobre nós. Eles falaram, não queremos que esse reine sobre nós. Então, como se fossem todos contra nós. Não é só contra o cordeiro, é contra nós, porque nós estamos junto dele sempre. Nós não éramos como Pedro.
que falava assim, ó, eu vou contigo até onde for, entendeu? Ó, eu vou contigo, se você tiver que morrer, eu vou com você, se você for pro madeira, eu vou com você. Aí quando vem a primeira provação, cadê ele? Ó, pernas para que tem. Não, nós sempre estivemos sempre perto com ele, sempre junto com ele. Então essa tribulação foi tanto para ele como para nós, entendeu? Porque imagina, nós subimos, pensando assim, ó, nós herdamos a herança, subimos, agora vamos restituir um reinado de paz. Chegar lá, ninguém aceita essa paz. Entendeu? Nós queremos o bem para eles e eles mesmos querendo o bem. Nós queremos o bem, nós subimos querendo o bem para eles. E eles rejeitaram isso, rejeitaram as águas tranquilas de Siloé, né? Porque tudo que acontece aqui acontece lá. Então, tudo que acontece aqui, acontece lá, a gente vai ver em uma carta da igreja que foi algo semelhante, tá? Foi algo semelhante. Voltando aqui na questão dos 2 cordeiros. Então, nós passamos 40 dias aqui, né? Aqui, junto com ele, instruindo ali os discípulos, os apóstolos. Depois fomos e passamos 10 dias lá. Em Pentecoste voltamos. Então, assim, não completou 2 anos, né? Completou apenas um ano e alguns dias, né? Aproximadamente 50 dias. Então, por isso o motivo dos 2 cordeiros que eram imolados. Um de dia, um de noite. E uma observação importante é que, quando fala assim, ó, o sol desapareceu, quer dizer, se o sol desapareceu, é porque apareceu a lua. Entendeu? Se o sol desapareceu, é porque apareceu a lua. E essa lua e as estrelas que estavam nas regiões celestiais, porque lá tem lua e estrela, né? Porque você vê o querubim falando, santo, santo, santo. Ele adora dia e noite. Quer dizer, tem dia e de noite. Então, você imagina, hoje, lá nas regiões celestiais, se não tem o sol lá, porque o sol está guardado no Palácio de Marfim, e não tem a lua, imagina a treva que está lá. Então hoje é o contrário, hoje eles clamam por nossa volta lá. Eles clamam. Um dia eles clamaram para, sai com eles daqui. Agora eles arrependem e clamam por nossa volta para lá. Entendeu? Porque eles viram qual tão grande é o jugo que Satanás colocou sobre eles. Entendeu? Aí eles falavam assim, ó, você lembra a questão do conselho de Roboão, né? O que a gente deve fazer com esse povo? Né? Aos anciãos, deixa eles o dia que eles quiserem ficar, que aí você vai ter reinado pro resto da vida, né? Só que ele foi sábio. Ele ouviu o conselho dos jovens, assim, ó, faz isso não, entendeu? Porque daqui uns dias, se você fazer isso, isso vai virar uma bagunça. É o que está acontecendo nas regiões celestiais. Remete o que acontece aqui na Terra. Essa Terra tá uma bagunça. Só tá uma bagunça aqui porque nas regiões celestiais está, entendeu? Quando nós subir e começar a restaurar lá, tiver um milênio de paz, é porque vai estar um milênio de paz aqui, porque nas regiões celestiais vai ter paz, entendeu? Tudo remete, entendeu? Quem está administrando for fiel, a terra inteira vai ser fiel, vamos dizer assim, né? Vai andar na conduta boa. Se quem estiver administrando for infiel, a terra inteira vai ser infiel. Né? Porque as pessoas seguem exemplo. Eu ouvi um ditado uma vez, fala assim, as pessoas não seguem conselho, seguem exemplo. Na verdade, eu ouvi um ditado que fala assim, ó, o filho não segue conselho, segue exemplo, entendeu? Mas nós seguimos o conselho e nós seguimos o exemplo, né? Porque nós somos ao contrário desse mundo, no nome de Yahshua. Só molhar as palavras aqui. Por isso que a palavra fala, né, meu amado irmão, que as criaturas, elas gemem pela manifestação do Filho. Isso, exatamente, as criaturas. Ele está tanto falando para as pessoas aqui dessa terra, quanto para as pessoas de lá, né? As criaturas, os animais, fala também os animais, lembra da criatura do quinto dia, eles gemem pela aparição, né? Pela aparição dos filhos de Al, né? Esse geme, está querendo, porque lá em cima está uma bagunça, então vamos subir para restituir a paz. Tá tão bagunça porque os únicos que vão seguir Lúcifer ali vai ser um terço, porque os outros, os 2 terços, vão ficar lá. Vai assim, não, entendeu? Eu já senti na pele o que esse administrador infiel fez. Agora eu quero reinar de paz. E aí ele se, entre aspas, se converte. Quando fala entre aspas, se converte, é porque a gente não entende como é lá, sabe? Então assim, mas eles se tornam assim, do nosso lado, os nossos aliados, ok? Aqueles 400 milhões que a gente fala aproximadamente, porque um terço que fica nele é 200 milhões, então a gente fala assim, ó, 400 milhões, né? Mas não sei te falar assim, ó, é mais ou menos. Aproximadamente, né, pelo que a gente entende. Esses vamos dizer assim, viver em paz conosco, né? Vai ter união. Não vai ter mais essa separação do reino do norte contra o reino do sul, né? Vai ter uma unificação de todos os reinos, ok? E essa unificação aqui também, Emmanuel quer fazer aqui na Terra, entendeu? Ele quer unificar, né? Só que ele quer unificar pro bem?
Não, ele quer unificar para o mal, entendeu? Ele quer tomar o controle de tudo. Assim como o filho tomou o controle das coisas celestiais, ele quer remeter isso, né, um contraponto que um filho, né, de Lúcifer quer unificar, quer tomar o controle de tudo aqui nessa terra, né? Só que por um tempo vai ser feito isso, vai ser dado a ele a isso, né? Um tempo, por um tempo. Né? Na verdade é tempo, tempos e metade de um tempo. Mas logo, logo, né, nós vamos voltar também, assim como nós tomamos de volta a nossa herança nas regiões celestiais, também vamos tomar essa terra, né? Por isso que lá em Apocalipse 11 fala assim, ó, tá subindo, fala assim, ó, não mede o ato exterior, porque foi dado às nações. Que nações? As nações dos querubins, entendeu? Que hoje estão em carne também, né? Mas depois, assim, ó, é por um tempo, viu? Depois não vai vir cá medir, e vão medir tudo, porque a nossa herança é magnífica, ok? Assim seja. Então, oi. Aí tem essa passagem aqui, ó, Provérbios 29:2. Fala assim, ó, quando os honestos governam, o povo se alegra. Aí, ó, exatamente aí, ó. Aí, mas quando os maus dominam, o povo reclama, o povo padece. É que ele está fazendo lá agora, É o que tá entendeu? acontecendo. Eles estão reclamando, eles não querem mais o jugo do administrador infiel. Pode falar, irmã dela. Não tem esse passagem pra mim agora. É mesmo? Aí, tá vendo? Dá um adendo, versículo número 1, que fala, né? O homem que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. O homem, né? O administrador Infiel. que endurece a cerviz. Exatamente. Não quer obedecer, né? Aí por isso que logo em seguida fala, quando os justos, né, governam. Exatamente. O povo se alegra, mas quando o ímpio domina, É o o 29. povo geme. Ela leu 1, eu li o 2. Exatamente. Exatamente, né? Eles estão o quê? Estão ansiando a nossa aparição, né? Porque na condição nossa, eles conhecem a palavra. Eles sabem que o que aconteceu com o papai aqui na terra, com o primeiro cordeiro, né? Vamos dizer assim, com o corpo de alvo visível, que morreu, que ficou 3 dias morto, depois foi ressuscitado, isso também tem uma promessa para o herdeiro, porque ele passaria pela mesma condição, entendeu? Então, assim, eles estão esperando isso acontecer. Assim como aqueles que criam em Alcha, em alvo visível e Alcha, criam também que isso ia acontecer. Né? Muitos ali não criam 100% que isso aconteceria, entendeu? Mas eles tinham uma esperança que isso aconteceria. Que é aquela né? questão que o papai trouxe na ministração. Ele falou, se fizeram isso com lenho verde, Isso. o que farão com lenho lenho seco? Exatamente, ok? Exatamente. Então, como nós subimos, nós ficamos lá aproximadamente 10 dias e tivemos muita dificuldade, ok? E aí aconteceu isso aqui, ó, que a gente estava lendo em Salmo 137. Diz assim, ó, Salmo 137, versículo 7, abra aí. Fala assim, ó. Salmo 137, versículo 7. Quando fala que nós fomos lançados aqui para baixo. Aí fala assim, ó. Ial, relembra o dia de Al-Shalam, os filhos de Edom, quando diziam arrasaia até os alicerces. Ó devastadora, filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem esmagar teus Enem contra a rocha. Né? Aqui está mostrando muito bem que vai ter vamos dizer assim, uma vingança. Porque a vingança pertence a Ial. Porque não fizemos nada para poder vir para essa terra injustamente. Entendeu? Sempre fomos fiéis. Só que Ial queria nos trazer para cá para nos provar. Entendeu? Porque a nossa herança, ela é maravilhosa. Entendeu? Ela é grandiosa. Irmãos, eu fico falando assim várias vezes, é para vocês tentar imaginar o tanto que é grande a nossa herança. Entendeu? Esse sofrimento aqui a gente vai nem lembrar. A gente vai lembrar assim, claro, vai ter a lembrança. Mas assim, vai ser como um sonho. Como uma coisa muito rápida. Entendeu? Que nós passamos. Você já viu aquele déjà vu? Parece, não, parece que eu senti que já aconteceu isso comigo. Vai ser tipo esses flash que a gente vai ter, entendeu? Porque a glória vai ser tão grande que vamos receber, né? De fazer parte dos 144 mil, de fazer parte dos 24 anciões, de poder ajudar, né? Ajudar o rei, de alguma forma, a instituir um reinado de paz, né? Poder instruir ele, ajudar ele. Porque se tem 24 anciões, é porque ele precisa de conselho, né? Ele
Ele precisa, não é que ele precisa, porque ele está na plenitude do Espírito. Só que ele quer honrar os filhos. Assim os servos, né? Ele pode fazer tudo com o estralar de dedos, só que ele quer usar os servos para poder honrar esses servos. Entendeu? Então, voltando aqui esse assunto, quando nós voltamos lá, tivemos assim, uma tribulação. Aí faz um link com essa passagem que você falou. Tá onde? Do lenho verde com lenho seco. Lucas 23, 31. Lucas 23, 31. Vamos lá. Acho 1831. Lucas 23. Vamos pegar o 26 mesmo. 23, 26. Os irmãos da live tá entendendo? O nome de Alcha? Eu tô indo bem devagar. Né? Ó. Enquanto levavam, tomavam certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe um madeiro para levar atrás de Alcha. Grande multidão do povo seguiam, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. E Alcha, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Al-Shalã, tá vendo? Ó? Filhas de Al-Shalã, não chores por mim, chorais antes por vós mesma e por vossos filhos. Tá vendo? Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer as montanhas: cai sobre nós, e as colinas: cobri-nos, porque se fazem assim com lenho verde, o que acontecerá com lenho seco? Você pega a grandeza de entender que é Ial visível que estava naquele corpo. Ele fala assim, ó, se ele fez isso comigo, que sou o rei da glória, você imagina o que fará com um herdeiro? Porque ele sabia que o herdeiro nas regiões celestiais era menosprezado, era deixado de lado, que ninguém, né, vamos dizer assim, aqueles 9 ali não queria seguir ele, queria seguir Lúcifer, né? Falou assim, ó, se tá fazendo isso comigo, que sou o rei da glória, né? Imagina o que fará com o lenho seco, que é menosprezado por todos, que é perseguido por um bom tempo, é perseguido, né? Sempre ali, você vê a condição ali de Davi, após ser ungido, os irmãos começaram a perseguir ele. Você vê também a condição de José, né? José, depois que foi dado a túnica colorida, né? Os irmãos começaram a perseguir ele, entendeu? Então você pensa assim, ó, se fizeram isso com lenho verde, imagina o que fará com lenho seco, né? Eu falo com os irmãos que é de se emocionar, por quê? Porque por mais que aconteceu isso conosco, o Ial não vai deixar nós desamparados. Entendeu? Ele vai honrar a gente. Né? Vai honrar a gente. Então aqui fala dos dois lenhos. Esses dois lenhos representam duas varas. Né? A vara de Arão, primeira parte quando está seca, e a segunda parte quando ela floresceu, deu folhas, flores e frutos maduros. Ok? Então, que é a mesma vara, entendeu? Em duas condições diferentes. Isso é o venho logo, né? Hoje a vara está seca, porque representa a alma, né? Representa a alma que está clamando do deserto. A alma que está clamando, quando eu falo clamando do deserto, clamando na terra, que é o deserto, né? A alma que está clamando, né? Pedindo por justiça. O que nós pedimos? Por justiça. Faça-nos justiça, né? Então, sobre a vara seca virá a vara verde. Verde, mas por tá verde? Não, tá verde, madura, com frutos maduros, com flor, toda linda, né? Essa é uma representação que virá sobre as nuvens, o Filho do Homem. Faz um link com Daniel 7. Né? Isso está bem claro nos irmãos, não tá? Essa condição de Daniel 7 que está vindo ali, é o corpo de visível, com a plenitude do Espírito, está vindo sobre ele, né? Junto com isso, tá, junto com o corpo de visível, com a plenitude, está vindo os nossos corpos, né? Que vai ser, vai ser coberto, esse corpo vai ser coberto por nossos corpos, entendeu? É bem claro isso, não é? Tem alguma dúvida? Vara verde e Alcha.
A vara verde é Ial visível. Ial visível. É Ial visível. É por quando fala Ial visível, ele tá com a plenitude do Espírito, entendeu? Então Yalcha está ali também. É isso que eu queria saber. Entendeu? Yalcha 11, o rebento que sai da raiz, né? E o ramo que, muito lindo isso, o ramo que sai do tronco, ele sai. Vamos abrir lá então? Isso. Saiu do tronco. Vamos abrir lá então, rapidinho. Em Yalcha. Yalcha 1272. Yalcha 11. Foi muito interessante ver essa parte aqui. Yalcha. Aqui é a condição dos dois, não, na verdade é os dois ramos, né? É o ramo, né? É as duas, qual que é a palavra correta lá? O ramo e o rebento. É o ramo e o rebento, mas lá em Lucas. Lucas é o lenho. É o lenho, é os dois lenhos, né? Isso. É os dois lenhos. Aqui fala assim, ó. Um ramo sairá, tá vendo? Ó, vai sair do tronco de Jessé. Vai sair. Isso aqui, quando a gente é sábio o suficiente, a gente consegue entender quando fala assim, vai sair do tronco de Jessé, é que não vai nascer em Israel, né? Que, vamos dizer assim, entre aspas, é o berço ali, né? E não vai nascer, vai sair dali, vai sair, tem um tronco, vai tirar ele dali e sairá. E vai colocar ele em outro lugar, entendeu? Então esse personagem não viria em Israel, ele viria em outra nação, né? Ó, o ramo sairá, vai sair, né? Não é brotar, porque é diferente sair e brotar. Agora fica claro, né? Até ontem, às 7 horas da noite, a gente entendia perfeitamente. Mas agora ficou tudo mais claro, né? Ó, literalmente, vai sair. Por quê? Porque é como se fosse aqui, ó. Pensa que aqui é um tronco. O brotar é quando nasce um brotinho aqui, vamos dizer assim, uma nova planta. Quando fala uma nova planta, é da mesma árvore. Mas sai um renovo ali, entendeu? Da raiz, estou falando como se fosse uma planta, sabe? Sim. Sai daqui, isso é brotar, né? Tá brotando. Sair é pegar isso aqui e tirar daqui, entendeu? Saiu, entendeu? Como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é brotar, ó. Tá vindo aqui, aí brotou, pum, aí brotou aqui, ó. Aí teve um broto, né? Saiu lá da raiz, ó, um brotinho. Isso é brotar, entendeu? Agora, sair é pegar isso aqui, arrancar e jogar pra lá. Isso é sair. Aí ela secou. Entendeu? Aí ela jogou, se tirou do caule, do tronco, né? Se os irmãos entenderem um pouco aí de ciência, de biologia, dessas coisas naturais, se você tirar de uma vara ali e jogar no chão, ela vai secar. Não tem mais vida, entendeu? Sim. Então, isso que aconteceu, né? Foi tirado, ó, sairá do tronco de Jessé um ramo, né? Um ramo sairá, quer dizer, tá indo para outra nação, entendeu? Como morto, né? Por isso que vai sair como árvore seca, como lenho seco. Pode falar, irmão. Você leu aí Yalcha 11, né? E Irmial 11, 19, fala arranquemo-la da terra dos vivos. Isso, exatamente. E aqui uma vez o papai falou sobre isso e falou arranquemo-la, cortemos. Cortamos, exatamente. Cortemos. Exatamente, tá cortando ele, né? Tá tirando esse ramo, né? Irmão que gosta, Yalcha 11 e Irmial 11. Tá tirando esse ramo, entendeu? Tá saindo. Então, assim, tá mostrando que esse é o lenho seco, né? E tem o lenho verde, que é o que brota. Por isso fala assim, ó, um rebento brotará. Aí brotar já é diferente, entendeu? Uma árvore que tem um brotinho ali. Tá brotando o quê? Da raiz. Aí, ó, esse é o lenho verde. Ficou claro? Sim. Né? Mostra só a questão do lenho seco, né? Também a gente lembra da vara na mão de Arão. Exatamente. Tá na mão, não tá na mão. árvore, né? Exatamente. Tronco, né? Tá na mão. Então aí ela seca porque ela para de receber nutrientes da árvore. Isso, exatamente. Eu quero até fazer um esclarecimento para os irmãos. Vamos lá em Apocalipse 1. O irmão falou bem, me fez lembrar aqui. A gente vê aqui que as estrelas estão na mão dele, ó. Aqui no versículo 20. Aqui no versículo 20, ó. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e as 7 hastes do candelabro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, tá vendo? Esse aqui é a vara seca que está na mão dele, entendeu? A vara seca está na mão de Yalcha, vamos dizer assim, o sumo sacerdote, entendeu? Por isso que fala, por que fala que as 7 estrelas estão na mão dele, né? É para remeter isso, fazer esse link. O link que é essa vara seca está na mão do sumo sacerdote, mas está seca, né? Pode falar, irmão. O papai falou que a representa o candelabro é a amendoeira.
Amendoeira, no candelabro, a flor de amêndoa. A flor de amêndoa. É uma árvore de amêndoas ali. Então aí você está arrancando uma haste, é uma vara de amêndoa. Exatamente. Ali, o candelabro literalmente representa uma árvore, porque você vê que ele é como se fosse uma árvore. É uma árvore de amendoeiras. Êxodo 27, 20. No candelabro havia figuras de 4 cálices em forma de flor de amêndoa. Isso, exatamente. Está mostrando flor de amêndoas que a árvore toda representa uma amendoeira. Irmã Flávia, amendoeira dá qual tipo de fruto? Amêndoa. Não é amendoim, não? Não. Então é amêndoa, viu, irmão? Não é amendoim, não. Tem irmão que confunde, entendeu? É amêndoas. Não é amendoim, não, entendeu? Do irmão deve estar pensando lá, né? Não, o fruto é amendoim. Não é, não, viu? É amêndoas, tá? É amêndoas, tá? Uma amendoeira dá amêndoas. Não é amendoim, não, viu? Primeiro que amendoim dá debaixo da terra, como se fosse uma raiz, ok? Ficar claro para os irmãos. Então, aqui fica bem claro que as 7 estrelas está na mão desse personagem. E um detalhe importante desse personagem, que eu quero mostrar para os irmãos, vamos ler aqui no versículo 9. Diz assim, ó: eu e Elhana, nosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Yalcha, encontrava-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Yal e do testemunho de Yalcha. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi um candelabro de ouro com 7 hastes, e no meio do candelabro alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Os cabelos da sua cabeça eram brancos como a lã, como neve. Os seus olhos pareciam chamas de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze, quando está incandescente no forno. Sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Essa visão que Elhana estava tendo era a visão do herdeiro já herdando o corpo de Yal, visível, entendeu? Por isso que tem alguma semelhança ali, ó. Falando assim, ó, lá em Daniel 7 fala que o ancião ele tem uma veste branca, né? E o cabelo como as neves. Você pode ver que é a mesma veste com esse aqui. Só que aqui tá falando que já tem uma túnica, entendeu? Quer dizer, é uma representação do ancião já recebendo ali a herança dele, ok? É uma visão, lembrando que é uma visão. E quem dá essa visão para Elhana é o anjo. Por isso que fala aqui, ó. Revelação, no versículo 1 aqui, ó, 1:1. Revelação de Yahshua Mashiach, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado ao seu servo João, entendeu? Ao seu servo João. Por isso que lá em Apocalipse 21, mais ou menos 22, não sei, João, depois de ver toda a revelação que foi dada, né, dele entender a revelação ali, quem que era aquele herdeiro, quem queria herdar, quem estava sentado no trono ali, que tinha um arco da aliança envolvido ali, quem era o trono, ele olhou pro anjo ali e queria prostrar diante dele, entendeu? Ele queria prostrar diante do anjo, falou assim, nossa, esse anjo aqui recebeu uma glória maravilhosa, só que o anjo falou assim, não faça isso, sou servo como tu, tá mostrando que ele está na condição terrena dele, porque quando ele ia ao visível, ele desce das regiões celestiais e vem no corpo de Yahshua, ele mostra para todos ali, ele pergunta assim, ó, quem é o mais importante? Aquele que serve ou aquele que está sendo servido? Aí eles falam, aquele que está sendo servido. Aí ele fala, mas eu vim na condição de servo, entendeu? Mostrando que na condição que nós estamos aqui hoje, é na condição de servo. Então aquele anjo estava na mesma condição de papai Yahshua naquele momento. Então por isso quando ele queria adorar ele, quando Elhana queria adorar o anjo, ele falou assim, não faça isso não. Eu estou na mesma condição que você. Sou servo como tu. E tenho o testemunho de Yahshua. Tá vendo que está apontando para Yahshua? Eu tenho o testemunho de Yahshua. É Yahweh que deves adorar. Entendeu? Então a revelação de Apocalipse é dada a Elhana através desse anjo enviado.
E esse mesmo anjo enviado que deu essa revelação, ele hoje interpreta ela para nós. Entendeu? Quem pode interpretar uma coisa que não escreveu, né? Ele escreve e ele mesmo interpreta, né? No nome de Yahshua. Assim seja? Assim seja. Agora, pode falar. Faz todo sentido hoje a gente entender, compreender, porque depois que o papai esclarece, né, com os anciãos ali também esclarece, fica fácil compreender as condições, né? Porque aqui diz assim, alguém semelhante ao filho do homem. Alguém aí semelhante. Daniel, remetendo ali, o herdeiro dentro do corpo do seu pai, né? Aí, exatamente. Em Daniel 7:3 diz assim, vindo sobre as nuvens, né? O ancião está na terra, né? Mas vindo sobre as nuvens do céu, filho do homem. E aqui usa a palavra semelhante ao filho do homem, mostrando que aqui é o corpo de algo visível e aqui ele já dentro do corpo de algo visível. Isso, é exatamente isso. Lembrando, o nome Micael significa semelhante a Ial, tá? Muitos irmãos lá, quando falavam que era Mical o nome, né? Falavam assim, é semelhante ao Altíssimo, por causa do Altíssimo. Não, o nome Micael tem que ter o nome de Ial. Por isso fala assim, ó, semelhante a Ial, entendeu? Ou então em outras traduções fala assim, ó, aquele que é como Ial. Aquele que é como Ial, ok? É semelhante. Ser como é como se fosse semelhante, ok? Agora eu quero que os irmãos abram em Yahshua 44. Lembrando que Micael é o herdeiro, é o menor, é o herdeiro. Oi, papai. Os irmãos já estavam aqui esperando você entrar. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua. Quando a gente fala ali semelhante ao Altíssimo, a gente lembra que quando você falou a diferença, né? Aham. A diferença de Micael a Mical, né? Aham. E ali o mensageiro de Sardes falando que era Mical. Aí fala semelhante ao Altíssimo. A gente vai lá na passagem de Yahshua 14, né? Fala assim, Satanás ali, eu vou subir a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Entendeu? 14:14, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isso, então quando fala Mical, tá falando de Satanás. Exatamente. Olha só. Exatamente. Nossa. É. Então, é diferente, né, irmão? É exatamente. Totalmente diferente, né? Por isso assim seja. Assim seja. Gratidão, papai. Assim seja. Assim Eu seja. só lembrei que você comentou daquele que o mensageiro está, né? Ele fala hoje com inspiração satânica. Né? Exatamente. Porque o espiritual sai dele pela desobediência, né? Aham. Exatamente. E aí a gente lembra dessa condição de ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, para que o espiritual ele não abandone esse corpo, né? Exatamente, papai. Então, pode continuar. Gratidão. Gratidão, papai. Oi. Vamos lá. Quando a gente pega sobre quando Mical, o mensageiro de Sardes, hoje fala que o nome, né, verdadeiro ali, que ele fala que o nome verdadeiro de Miguel é Mical. Quando a gente pega Mical, a tradução aqui, ó, em Yahshua 14:14, tá apontando para Satanás. Fala assim, ó, subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo, mostrando que esse Altíssimo é Satanás. Então, quando ele fala assim, ó, Mical significa semelhante ao Altíssimo, está mostrando que aquele personagem que o mensageiro de Sardes está apontando, dizendo que é Miguel, é semelhante a Satanás. Por isso que a gente hoje devemos falar os nomes corretos. É Micael, né, que é semelhante a Ial. Porque todos os nomes ali dos israelitas, Ial ordenou, invoca o meu nome sobre os israelitas para que eu os abençoe. Então, assim, por exemplo, Jeremias é Irmial, entendeu?
um outro personagem aqui, Isaías, é Yausha, tem que ter o nome de Yau, entendeu? Não se abrevia. Por quê? Quando abrevia, igual ele fez Mical, é a mesma coisa de falar Isaías, Ias, entendeu? De Abias, entendeu? Desses personagens que tem o Ias no final, Jeremias, entendeu? Tirou o nome verdadeiro e colocou Ias. Ias, abreviou. Ah, tá abreviando o nome de Iau. Ia, ó, Ia, você coloca um S. Não tem nada a ver, são personagens diferentes. Então, se Iau manda colocar o nome dele sobre os Israelitas, é o nome completo. Inclusive, no nome de Yausha, se os irmãos verem agora, a gente coloca o nome completo. Porque não é abreviado, não pode ser mais abreviado o nome de Yau, é o nome completo. Coloco o meu nome sobre os israelitas para que eu os abençoe. Então hoje o nome Yausha, ele está completo, entendeu? Igual o irmão fez aqui na Bíblia dele, ó. O tetragrama sagrado, assim, é Iau, e no tetragrama sagrado de Yausha lá, ó, tem o Iau completo e o Chá, né? Esse é o verdadeiro, né? Tem a tradução que é Iau e Yausha, entendeu? Então é semelhante a Iau, Micael, semelhante a Iau, ou em outra tradução, aquele que é como Iau, ok? Tá bom. Lembrando que esse Micael, ele é o menor entre os filhos, fazendo um link ali com Davi, que ele foi ungido rei, sendo o menor da casa de Jessé. Isso remete a algo direto para as coisas celestiais, mostrando aquele que herdaria, né, a herança, ele seria o menor. E é esse filho, Micael, o menor, ok? Aí vamos ler aqui, ó, Yausha 44. Irmão Saul. Oi, papai. Deixa eu ver de novo a Bíblia do irmão, quando fala os nomes ali em hebraico. Segura aí. Ah, sim, exatamente. Aí está o nome completo de Yau e no nome de Yausha, né? Exatamente. Então, no nome de Yausha está o nome completo de Yau. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E quando você vê o mensagem de Sardes, né, ele tira o H, né? Então, quando a gente é seguidora ali do mensageiro de Sardes, escreve Yausha sem o H, ou seja, Ia. Exatamente. Entendeu? Aham. A gente já consegue identificar. Então, quando eles... a gente já observa que tem algo estranho, né? Tem algo estranho acontecendo. E agora, a sua explicação sobre Mical, que ele fala, Mical, porque quem está na condição de Altíssimo nesse momento? É Lúcifer. Quem está na condição de... É Lúcifer. Entendeu? É Lúcifer que está na condição hoje de Altíssimo. Então, quando fala Mical, né, é um anjo que está na terra, semelhante a Lúcifer. Quem que é um anjo que está na terra, semelhante a Lúcifer? Emanuel. Responde para mim. Emanuel. Exatamente, Emanuel. Então, quando ele está falando de Mical, ele está falando de Emanuel. Exatamente. Está apontando, né? Está apontando ali Ponte Machia. É o que Porque ele faz hoje. Por isso que é o Espírito Erro. Exatamente. O Espírito Erro já habitando ali no mensagem de Sardes, né? Exatamente, papai. Entendeu, irmão de Cleide? Entendi, papai. Assim seja. Assim seja, Assim gratidão. seja. Em nome de Yausha. Então vamos aqui, ó. Yausha 44, versículo 1, tá? Essa passagem que eu li ontem, no começo, só que não deu para me ler tudo, né? Não deu para me ler tudo. Vocês vão ver quanto é maravilha. Aqui, ó. É igual eu falei pra irmãzinha ali, ó. Falei assim, ó. Aqui tá falando as bênçãos sobre Israel. Tava falando de Israel, que já tinha morrido muito tempo ali? Não, tá falando pra um personagem que representa Israel no futuro, ok? Diz assim, ó. Yausha 44, versículo 1. E agora ouve, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz Israel, aquele que te fez,
que te modelou desde o ventre materno e te sustenta. Fazendo link com o filho varão, né? A mulher estava grávida, né? E o filho nasceu e foi arrebatado para um dia do seu trono, ok? Não temas, Jacó, meu servo, amado meu, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça, tá vendo? Ó? Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e minha bênção sobre teus descendentes. Eles brotarão por entre as ervas, como os salgueiros junto às correntes de água. Este dirá, tá botando para um personagem, ó. Esse personagem dirá: eu pertenço a Ial. Aquele se chamará pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão de Ial e receberá o nome de Israel. Versículo 6. Assim diz Ial, o rei de Israel, Ial dos exércitos, o seu redentor. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Ial. Quem é como eu? Ó, tá perguntando. Quem é como eu? O que ele vai fazer quem é como ele? Não, o que tá escrito aqui? Quem é como eu? Aí ele responde: que clame. Tá vendo? Ó, ele na pergunta, ó. Quem é como eu? Ó, quem é como eu? Que clame. Te lembra de Abel. Ao sangue de Abel que clama da terra, que clama por mim. Ok? O sangue de Abel da terra clama por mim. Ele fala assim, ó, ouve. O sangue do teu irmão da terra clama por mim, invoca por mim. Aqui fica a pergunta, quem é como eu? Que clame, quer dizer, que esse que é como eu, invoque a Ial. Entendeu? Ó, quem é como eu? Que clame, que anuncie o que o declare na minha presença. Ó, quando vem das nuvens como filho do homem, é introduzido na sua presença. Fazendo link aqui, ó. Quem é como eu? Que clame. Aí ele invoca, né? Ele está invocando, clamando. Que anuncie, que o declare na minha presença. Diga a ele, o que se passa? E anunciei o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo o que o anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Porventura, existe um Ial fora de mim? Não, existe outra rocha, não conheço nenhuma. Então ali está deixando bem claro assim, ó, quem é como eu? Ao nome dele, Micael, semelhante ao Altíssimo, ou então como aquele que é como, não, semelhante a Ial, né? Semelhante a Ial, ou então aquele que é como Ial. Se vocês verem na tradução, Micael significa isso. Semelhante a Ial, ou aquele que é como Ial. Aqui ele está perguntando, quem é como eu? Que clame, fazendo o link com Abial, que está clamando da terra. Clamando por quê? Por justiça. Entenderam? Porque ele foi jogado nessa terra injustamente, né? Após subir, passou 10 dias ali de tribulação, por isso que o pai dele fala assim, ó, se fizeram isso com lenho verde, você imagina o que fará com lenho seco? Imagina a tribulação que ele passará, né? Mas toda tribulação ela passa, né? E depois que passa essa tribulação, vem a recompensa, entendeu? Agora que vem a maravilha da palavra. Vamos abrir lá em Apocalipse 2. Os irmãos vão ver que a palavra ela é viva. Ela é viva. Na era de Esmirna, presta atenção. Na era de Filadélfia, fala assim, ó, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, assim, ó, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, você tem que guardar o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, ok? E tem uma promessa ali. Uma promessa de quê? Uma promessa de não passar pela morte. Por que mundo de gato? Uma promessa para o mensageiro de Filadélfia para ele não passar pela morte. Porque ele já sofreu, já morreu lá. Porque ele já morreu. E um detalhe importante. Lá tivemos uma tribulação. Então por isso que somos libertos dessa tribulação. Porque já passamos essa tribulação lá.
Entendeu? Então, por isso somos libertos da morte na terra, porque já passamos por essa morte lá. O que vai passar nessa terra aqui já aconteceu conosco lá. Entendeu? Já aconteceu conosco lá. E sabe o que eu falei no começo? Que o que acontece com a era de Laodiceia é algo semelhante que aconteceu com a era de Esmirna? Sempre que eu falei? Que eles vão voltar a se reunir, inclusive vão ter que morrer, assim como a era de Esmirna morreu. Vocês lembram que eu falei isso? Ok. Então vamos ler a carta de Esmirna. Agora eu quero que vocês coloquem nas suas cabecinhas, a carta de Esmirna aconteceu aqui na Terra, mas nós passamos algo semelhante nas regiões celestiais. Agora vocês vão entender isso aqui como se fosse nós, passando nas regiões celestiais, ok? Como se aqui está sendo escrito para nós do que nós passamos nas regiões celestiais, porque semelhantemente eles vão passar aqui na terra, ok? Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz, o primeiro e o último. Você viu lá que na carta que nós lemos ali agora, que fala assim, que ele é o primeiro e o último? E quem é como Iau que clame? Aqui fala, ó, ao anjo da igreja ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Tá dando uma dica aí, ó. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Que é o Ok? lenho seco e depois o lenho Que é o verde. lenho seco e o lenho verde, que é amadurecido, ok? Versículo 9. Conheço tua tribulação. Por que ele conhece a tribulação dele, irmão Robson? Aqui fala assim, ó. Conheço a tua tribulação. Porque ele passou por uma igual. Entendeu? Conheço a tua tribulação. Porque eu passei por uma igual. Eu sei como é isso que vocês vão passar. Entendeu? Passei uma semelhança. Conheço a tua tribulação. Eu já passei por isso. Né? Continuando, ó. Conheço a tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias de alguns que se afirmam Ialdins e não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Aí é que fala pro segundo cordeiro. Aqui ele tá falando pro segundo cordeiro, ok? Ó, não tenha medo do que irá sofrer. Tá falando para Micael. Pensa, coloca a sua cabeça agora, não coloca a sua cabeça em Shaul Paulo, não. Coloca a sua cabeça como se o Espírito estiver falando para Micael. Ok? Oi. Quando ele fala, você vê aí, alguns que afirmam Ialdins, né? Que não são. Também a carta de Filadélfia. A carta de Filadélfia é uma semelhança. Aqueles que se dizem Ialdins não são prostrados. Prostrar teus pés, exatamente. Vai fazer isso, né? Porque ali é a volta. Eu vou te mostrar que aqui, vou te mostrar que isso aqui é a nossa descida e lá é a nossa volta. Você vai ver, ó. E as blasfêmias de alguém que se afirma Ialdins e não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. A mesma coisa que nós tivemos da tribulação. Tivemos uma tribulação de 10 dias. Semelhantemente à era de Esmirna. Então, leva a sua cabeça que nós estamos lá, tendo uma tribulação de 10 dias, ok? E a gente já falou muitas das vezes que a tribulação de Esmirna não era 10 dias, é 10 anos. Tá falando 10 dias aqui para remeter uma outra coisa. Entendeu? Tá falando 10 dias aqui para remeter outra coisa. Remeter o quê? A nossa tribulação de 10 dias. Porque literalmente foram 10 dias, ok? Ó, aí tá, ó. Tereis uma tribulação de 10 dias. Agora que tá, ó. Mostra-te fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ó, mostra fiel até a morte. Fala para Micael, passa pela morte, morte fiel. Enquanto você estiver morto, seja fiel, mostra-te fiel até a morte,
enquanto você estiver morto na terra, numa condição aqui no corpo humano, seja fiel, de lenho seco, seja fiel, eu vou te dar, tá dizendo para o a coroa da vida. Que coroa da vida? O lenho verde. A coroa da vida a coroa da vida é a plenitude do espírito junto com o corpo de Ial visível. Aí vai se tornar Ial vivo. Que aí vai se tornar o Ial vivo. Mostra fiel até a morte. Você vai ter que morrer. O sacrifício segundo o cordeiro. Eu vou te dar a coroa da vida. Essa coroa da vida que para nós está representando o veio logo. Segura com firmeza o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa? A coroa que ele prometeu aqui, ó, a coroa da vida. E aí que tá a parte mais maravilhosa. Mostra-te fiel até a morte, né? Vai morrer, vai passar pela morte, o sacrifício do segundo cordeiro. Eu vou te dar a coroa da vida, né? Quer dizer, vai te dar a coroa da vida. Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Não vai morrer de novo. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Por que fala pela segunda morte aqui? Porque cabe ao homem morrer uma vez só. Se nós morremos lá em cima, nós não vamos morrer aqui embaixo. Então, quem for vencedor, isso aqui é como se Yahshua, a plenitude do Espírito, estiver falando para Micael antes da vinda dele aqui na terra. Entendeu? É como se ele estivesse falando antes. A promessa que eu vou te fazer antes da sua vinda lá na terra. Se você ser fiel, eu vou te dar a coroa da vida, entendeu? E se você vencer, você não vai passar pela morte, entendeu? Aí quando nós pegamos a era de Filadélfia, diz assim, ó, versículo 8, conheço tua conduta, tá vendo? Conheço tua conduta, eis que pus... 3:8. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, tá vendo? Ó, tá na condição de alma, pouca força. Mas guardaste minha palavra. Que palavra? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Mas guardaste a minha palavra. Que palavra? Né? Com perseverança. Guardaste a minha palavra com perseverança. Qual palavra perseverança? Ser fiel até a morte, quer dizer, ele morreu na região celestial. Eu vou te dar a coroa da vida, que é a plenitude do Espírito com o corpo de Ial visível. Que é a coroa, quando a gente falou que o Espírito, a plenitude do Espírito não é o arco da aliança, que representa a coroa, a confirmação das obras das nossas mãos, né? Porque ele já foi ungido uma vez. Agora, quando vinha a plenitude mais o corpo de Ial visível, ali é a confirmação da obra de nossas mãos. Agora ficou claro aqui, ó. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra com perseverança e não renegaste o meu nome. Entendeu? Que palavra? Ser fiel até a morte, lá nas regiões celestiais, e quando você estiver na condição de um morto aqui na terra, ser fiel. Entendeu? Ser fiel quando estiver na condição de morto, é ser fiel nesse momento que nós estamos aqui agora. Se você for fiel nesse momento que está aqui agora, eu vou te dar a coroa da vida, né? Continuando. Forçarei os da sinagoga de Satanás, tá vendo? Igual a irmã falou, da mesma coisa que eles falou lá, forçarei os da sinagoga de Satanás, venham e prostra teus pés e reconheça que eu te amo, né? E aqui, ó, olha só como é que é maravilhoso. Aqui na Arismi fala assim, ó, e as blasfêmias de alguns que se afirmam e aldiz não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Ele tá falando. Aí lá em Filadélfia, assim, ó, sabe essa sinagoga de Satanás aqui, que blasfemou contra você, entendeu? Que te julgou, né, que fez tudo? Eu vou fazer essa sinagoga de Satanás, vim e prostrar os teus pés. Tá conectando os dois textos, irmão. A era de Filadélfia com a era de Esmirna. Conectando os dois, olha só. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e aldiz não são, pois mentem. Forçarei que venham e prostra teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, tá vendo? Com perseverança, minha palavra com perseverança. A perseverança é o quê? Venho logo. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida.
Ó, visto que guardaste minha palavra com perseverança, também te guardarei da hora da tribulação. Por quê? Porque ele conhece a tribulação dele, já passou por essa tribulação. Por isso está guardando ele da tribulação, porque já passou uma vez por essa tribulação. Ó, que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa de quê? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Escreverei o nome do meu Ial, o nome da cidade do meu Ial, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que aconteceu lá com Esmina é uma semelhança o que aconteceu com nós nas regiões celestiais. Entendeu? É a promessa. A promessa que foi feita. Ser fiel até a morte. Passamos pela morte lá. Eu vou te dar a coroa da vida. E é o vencedor, quem vencer nessa condição, ele não vai ser lesado pelos danos da segunda morte. Porque já morremos uma vez só. Tremendo, né, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão. Algo para lá. Posso falar um versículo? Pode. Dizer que é a minha mensagem? Pode, claro. Hebreus 9, 27 diz assim, papai já explicou essa condição, eu vou explicar como o papai explicou. Diz assim, e como é de fato que o homem deve morrer uma só vez. Aqui está escrito que os homens devem morrer uma só vez, mas papai já nos esclareceu. Mas agora tá certo para nós também. Os homens é nós. Entendeu? A condição da nossa condição. A condição nossa, entendeu? Ao vencedor não será lesado ao dano da segunda morte. Agora também cai essa condição aos homens. É dado aos homens morrer uma vez só. Tanto a realização de um homem só morrer uma vez só, como nessa condição nossa de aos homens que estão com ele morrer uma vez só. Então é nessa condição de apenas nós que estamos com eles, Isso. os demais. Exatamente. Né? Tudo bem. Como é de fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Do mesmo modo, o Mashiach foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, com exclusão do pecado, aqueles que o esperam para lhe dar a salvação, os vencedores. Os vencedores, né? Aqueles que o esperam para lhe dar a salvação. Exatamente. Mostrando aqui os vencedores ali que desceram com ele, que estão com ele, né, e que perseveram, que guardaram a palavra com perseverança. É a palavra que papai já falou uma vez através do Espírito, que nós fizemos um juramento nas regiões celestiais, né? Um juramento que seríamos fiéis na condição de vir, porque nós sabíamos que nós íamos vir. Nós sabíamos que teria essa condição, nós sabíamos disso. Assim como Ial Visível sabia que tinha um que seria traidor, um que beijaria ele, mas estava planejando ali trair ele, ele sabia disso, entendeu? Nós também sabíamos que tinha essa condição. Por isso nós confiamos em Ial, entendeu? Então nós fizemos uma promessa lá em cima, entendeu? Essa promessa, ser fiel você vai ser fiel até a morte? Sim, se você ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Quer dizer, vai ter um momento que você não vai. Se você morrer nas regiões celestiais, você não vai morrer novamente. E você vai ser retirado da tribulação. Porque você já passou uma tribulação aqui. Então você não vai passar a tribulação que vai vir sobre a terra. Entendeu? A todos os habitantes da terra. Assim seja? Assim seja. Alguma dúvida? Oi, irmã. Quando fala que eis que te guardarei da hora da tribulação, logo em seguida fala. Eis que venho logo. Então vai estar guardando a gente lá em cima. Exatamente, mano. Por quê? Porque a plenitude do Espírito que vai guardar a gente. Eis que guardarei. Entendeu? Vou guardar o quê? A plenitude vai guardar, porque ele é o guardião. Ai, mano, tremendo. Exatamente, mano. A espada fulgurante. Esse que te guardarei. Por que vai guardar? Porque a plenitude do Espírito está falando com ele, que é o guardião. Nossa, lindo, tremendo. Lindo. E muito interessante que agora o esclarecimento que eu tive, porque né, a condição aqui, como é de fato que os homens, mas esses homens nós, né? Esses homens apenas nós. Mas
de não passar pela morte. Exatamente. Né? Morrer apenas uma vez. Já morremos. Já morremos. Por isso que estamos, como o irmão explicou para nós na semana passada, estamos na condição de mortos e passaremos por uma ressurreição. Isso, passaremos por uma ressurreição. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Refere aos seres celestiais, né? Aos seres celestiais. Os seres celestiais são os seres celestiais. Oi, irmã Débora. Já veio uma pedra da irmã Débora, ó. Presta atenção ali, ó. Fala alto, saindo o áudio aqui. Esmirna, né? Lembrando que como o irmão nos esclareceu, que é uma carta de aviso prévio, né? Pelo que iríamos passar por cima. E na carta de Filadélfia, fala no versículo 8, conheço a tua conduta, tipo assim, já sei que você já passou. E com pouca força, né? Mas você guardou a minha palavra. Ou seja, guardou, né? Na carta de Esmirna. Sendo fiel até a morte, é uma afirmação de Filadélfia. Você já passou por tudo isso. É uma afirmação, exatamente. Com pouca força, né? Como um lenho seco, sem o espírito já. Ele guardou a palavra, assim, fiel até a morte. É por isso que é uma carta para o vencedor já, né? É uma carta para o vencedor. Ele já venceu. Exatamente, é exatamente isso. É uma carta com uma afirmação, né? Você vê ali, ó, ser fiel até a morte, aqui, ó, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, entendeu? Não tá fazendo assim, ó, não é uma coisa assim já confirmada a ele, entendeu? Ó, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, entendeu? Outra coisa, quando fala guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, é esse tanto de pessoas que vêm dizendo que é Micael. Entendeu? Todo mundo quer ser Micael, mas eu duvido que tem coragem de passar 10 dias que passou lá em cima. Entendeu? Agora todo mundo quer ser Micael, porque na hora da glória, todo mundo quer ser Micael. Agora eu quero ver se passaria 10 dias que passou, porque, irmão, se você pegar a condição de algo visível que vem dessa terra, foi emadeirado, que foi blasfemado, que deram vinagre para beber, que puxaram a barba do cabelo, foi madeirado injustamente, e ele falar ainda assim, ó, se tá fazendo isso comigo, você imagina o que fará com linho seco. Vocês imaginam a nossa tribulação em cima, irmão. Entendeu? Vocês imaginam a nossa tribulação, porque aquele que sofreu, foi morto, antes de ser morto, sofreu muito, 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 carregou um madeiro, que fez isso, aconteceu isso tudo, ele ainda vai assim, ó, nossa, se tá fazendo isso comigo, você imagina o que vão fazer quando vier o lenho seco. É o Salmo 18. Mas aquela angústia ali, já é o finalzinho, nós passamos 10 dias assim, de pura tribulação. Se você pega um reino hoje na Terra, imagina hoje entre aspas, a Bolívia, né, que passa aquela dificuldade, menos assim, sendo um país assim, que tem governantes, mas passa aquela dificuldade. Por quê? Porque eles entre si não se concordam. Um quer um presidente, outro quer outro, um começa a guerrear contra o outro, vira aquela bagunça, entendeu? E mesmo o presidente sem ter força de fazer nada, entendeu? A moeda dele super desvalorizada. Você comprar um frango, você tem que juntar muita nota, muito dinheiro, entendeu? Então, assim, um puro caos, entendeu? Agora, você imagina isso, nós nas regiões celestiais, entendeu? Passando por essa tribulação, perseguido, blasfemado, e ainda eles dizendo, ó, não queremos que você reine sobre nós, entendeu? Por quê? Porque eles queriam que, vamos dizer assim, eles deixassem eles mais às pampas, né? Mas ele falou assim, não, o dedo do meu pai, entendeu? É a cintura do meu pai, é o meu dedo mínimo. E isso fez uma revolta, entendeu? Isso fez uma revolta lá no céu. Porque não quero que esse reine sobre nós. Ele está querendo colocar um jugo pesado sobre nós, só que eles não entenderam que eles queriam cuidar. Por quê? Porque ele é um pai. Ele é um pai, então ele quer cuidar dos seus filhos. Mas tem que ter disciplina, entendeu? Ele não é igual Satanás que deixa os filhos deles à pampa. Por isso que o mundo hoje está essa bagunça. Por quê? Porque Satanás deixou os filhos dele fazer o que quiser. Agora, se fosse aquele que fosse firme com os filhos, o mundo não estaria assim. Entendeu? Então eles aceitaram esse que deixa tudo tranquilo e hoje está pagando as consequências. Hoje eles estão clamando por aquele que eles um dia desprezou. Entendeu? E por isso que essa passagem que diz assim, ó. Olha só. O irmão fica mais emocionado aqui agora. É por isso que aqui, ó. Ó. Aí o que aconteceu? Eles foram lá,
né? E ó, não queremos que reine. Aí veio Satanás, pode fazer o que você quiser, virou uma bagunça, começou a se arrepender, entendeu? Começou a se arrepender, falou assim, nossa, eu queria era o outro, entendeu? O outro seria mais tranquilo, mesmo se fosse mais firme, mas manteria todo mundo na rede, né? Aí, aqui no versículo 44 de Lucas 23, diz assim, ó, não precisa de ler não, de abrir não, vou só ler, ó. Era mais ou menos a hora sexta, houve treve sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Alcha deu um forte grito, Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Essa é a morte do primeiro cordeiro. É uma representação da morte do segundo, quando ele veio na terra. Depois que ele veio na terra, diz assim, ó, o centurião, vendo isso que aconteceu, glorificava a Ial, dizendo, realmente, esse homem era justo. Então, depois que eles lançaram nós na terra, depois que começou a bagunça, depois que eles viram quem realmente eles fizeram, aí eles falaram assim, realmente, aquele lá, ele era justo. Entendeu? Ó, realmente, este homem era justo. E toda a multidão que havia ocorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Todos seus amigos, bem como as mulheres que haviam acompanhado desde a Galileia, permanecia à distância, observando essas coisas. Então, assim, depois que ele madeirou, depois que aconteceu, que houve trevas sobre a terra inteira, porque assim, houve trevas sobre a terra inteira, eles bateram no peito e falaram assim, ó, realmente esse homem era justo. Então, depois que eles expulsaram nós e veio o administrador infiel e colocou o peso sobre eles, aí ele fala assim, realmente, aquele que nós jogamos para baixo, que nós dissemos que não queríamos que reinasse sobre nós, ele era justo. Agora ele quer a nossa volta para as regiões celestiais. Porque tudo é semelhante, né? Porque tudo é semelhante. Exatamente. Não tinha mais sol, não tinha mais lua, não tinha mais estrela. Aí nada. aquela breu toda, entendeu? Aí ele viu que estava totalmente em trevas, igual estava aqui em trevas, e aí ele viu, realmente, esse era o justo. Esse era o único que poderia trazer a verdade. E agora, quando ele voltar e as trevas virem para cá, todos vão falar se ele verdadeiramente era Micael. E aí acontece de novo. Aí nós sobe, aí vem a luz lá pro céu. Aí aqui fica na treva, entendeu? Aí eles viram de novo assim, ó, realmente era Micael que estava aqui na terra, ele era justo. Entendeu? Exatamente. Por isso que ali ele fala assim, ó, na minha procura insistente, não achei nenhuma mulher, mas achei um único homem justo. Um único homem justo. Por isso fala assim, ó, esse homem realmente era justo. Então, quando nós voltar para as regiões celestiais e o povo vê e as trevas vir para essa terra, Satanás, aí eles vão bater no peito e falar assim, ó, realmente, este homem, ele era justo. Entendeu? O que aconteceu com a nossa descida, vai acontecer com a nossa volta, entendeu? E olha só, eles agora, quando nós vamos subir, quando nós vamos subir, aí vêm as trevas, o que vai acontecer? Vai acontecer igual que aconteceu nas regiões celestiais. Eles vão clamar para nós voltar, entendeu? Eles vão clamar para nós voltar, por quê? Nós estamos aqui agora, ninguém crê, aí nós subimos, aí Satanás veio com grande fúria, aí então falou assim, ó, realmente, esse homem era justo, e eles começam a clamar para que esse homem que subiu, volta para a terra, em Apocalipse 19, né? Assim que aconteceu, que quando nós descemos da terra, hoje eles estão lá clamando para que nós voltemos para as regiões celestiais. Entendeu? Assim seja. E aí, ó, apesar dele estar como o rei da glória que o papai trouxe, ele estava com pouca força. Ele estava com pouca força. Aí agora que ele vai voltar, ele vai estar como o forte e valente. Forte valente. Aí, igual aqui, eles vão clamar aqui também. No momento ele está com pouca força. Exatamente. Mas quando ele voltar, ele vai estar como o forte e valente. Exatamente, entendeu? Você tá vendo? Mas tudo que foi, igual eu falo, tudo que foi volta a ser, entendeu? Não há nada de novo debaixo do sol. Se alguém dizer já aconteceu, não. Quer dizer, se alguém acontecer, isso nunca aconteceu? Não, já aconteceu em tempos antigos. Tá vendo como é que as coisas a gente entende as coisas? Ele está clamando para nós ir embora, né? Entendeu? Tá clamando para nós ir embora, igual clamou nós para ser lançado aqui na terra. Depois se arrependeu, clama para nós voltar. Aí nós voltamos, entendeu? Aí eles ficam felizes. É igual aqui, eles também, a gente tá embora, aí eles começam a falar assim, realmente é justo. Agora clama pra gente voltar pra cá, entendeu? Pra poder destruir Satanás, no nome de Alcha. Assim seja. Gratidão, papai. Gratidão. Foi mandando ali. Quando você compara as duas cartas, né,
já aprendeu que elas são a face da esposa, né? Uma face e a outra face. E remete àquela passagem que fala assim, se te bater uma face, ofereça a outra. Porque aqui a gente vê que uma face passou, a outra também passa. A outra também passou, mas passou nas regiões celestiais. Uma passa lá em cima, a outra passou aqui embaixo. Exatamente. É exatamente isso. É as duas faces da esposa que passou pela mesma condição. Só que uma passou nas regiões celestiais e a outra passou aqui na terra. É exatamente isso. Gratidão. Irmão, olha como é lindo o que você trouxe nessa explicação dessa aprovação que a gente passou lá em cima, né? Hoje está claro isso para nós, né? E a palavra fala aqui na carta de Éfeso, diz assim: aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio das 7 hastes do candelabro, ou seja, anda no meio das 7 igrejas, né? Então, nós passamos, vou falar ele, Micael, passou uma tribulação lá em cima, né? E desceu, e acompanhou a Esmirna, na condição ali de conselheiro, na condição de alma do Espírito, ou o próprio Espírito, passou acompanhando. Aí, como conselheiro da igreja, porque ele desceu para trabalhar as eras das igrejas, e ele está trabalhando as eras das igrejas, ele diz isso: mostra-te fiel para Esmirna. Porque ele foi fiel lá em cima, agora ele diz. O papai falou assim: olha para mim. Papai falou. Você lembra que o papai fala? Olha o meu exemplo. Agora Esmirna olhando o exemplo dele. Mostra-te fiel. Não tenhas medo do que irá sofrer. O Espírito consolando Esmirna. Exatamente. Consolando aí que tá. Esmirna. É exatamente. Por uma experiência que teve lá em cima, agora o Espírito vem como conselheiro, aconselhando São Paulo. Mostra-te fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Exato. Vocês entenderam aqui? Que ele pegou a condição de quê? De que ele podia falar assim, ó, mostra fiel até a morte que eu te darei a coroa da vida, porque ele passou por isso, entendeu? E agora que tá o maravilhoso. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, é 6 ou 6, fala assim, ó: até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, né? Tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí o que ele faz, irmão Jonathan? Faz a... Cara, deixa eu ver. Não, sem olhar. Não. Ele dá vestes brancas. Isso. Vestes brancas. Ó, está clamando: até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer vestes justiça? Brancas e pede que espere um tempo. Isso. Aí pergunta, até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Né? Aí o que ele dá? Ele pega e dá uma veste branca para ele, né? É o que nós fazemos hoje. Nós clamamos a Iau, entendeu? Faça-nos justiça. E o que é feito? É vindo a nossa veste e a plenitude do Espírito sobre nós. Entendeu? Ele só pode, ele só pode fazer o que ele recebeu. Se ele recebeu isso, entendeu? Foi aprovada a conduta dele. Foi aprovada a conduta dele, exatamente. Foi aprovada a nossa conduta, aí São Paulo olha lá e fala assim, ó, peraí, foi aprovada deles, agora eu vou perguntar, né? Até quando, mestre santo verdadeiro? Por quê? Você falou que vinha logo? Até quando, mestre santo verdadeiro? Tardarás de fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí fala assim, calma. Vou te dar uma veste branca, né? Porque aí ele vai se tornar um ser inteiro, porque ele lá já está com o espírito e com a alma. Então, quando dá uma veste branca para ele, ele se torna um ser inteiro, porque a veste é o corpo. Nós já estudamos isso, entendeu? Então, a mesma coisa que nós estamos clamando hoje, pedindo a Iau, né? A nossa restituição, a veste branca, que é o corpo de Iau visível, né? Os nossos corpos e a plenitude do espírito que cabe a nós, do mesmo jeito que nós recebe, agora esse que recebeu, ele dá para a era de Esmirna que está clamando por justiça. E no final, agora nós também recebemos uma veste branca. Vou ler só um versículo rapidinho. Diz assim, Apocalipse 19, versículo 6, a partir de em diante. Aleluia, porque o Mestre, o Iau Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremos-nos e exultemos. Demos glória a Iau, porque estão para se realizar as núpcias do Cordeiro e a sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se de linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. É a conduta que o papai fala, a graça. E aí, irmão, ali o São Paulo ele fala assim, combati um bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Agora só estou esperando a coroa da vida.
Que é a conduta. Que é a conduta. Ele estava esperando ser confirmada a conduta. Exatamente. E é confirmada a eles quando é dado um corpo a ele, uma que é a veste veste branca, branca. entendeu? É o E que aí, nós estamos essa sendo, veste né? branca que é a veste de linho de brancura resplandecente. Que aí, a nós que somos uma face da esposa, junta com a outra face da esposa, que é dado para ele essa veste branca, aí a noiva já está pronta para poder casar. Tremendo. Entendeu? Nossa. Tremendo. Gratidão, papai. Gratidão, irmão Alberto. Nós caímos, ele falou, nossa, eles eram justos, aí eles vão desejar nosso retorno, né? Que agora estão passando com uma grande tribulação e viram que nem o que fizeram. Os que lá nos esperam, não o mundo que ele vai cair. Aí aqui, em Lucas capítulo 13, versículo 34, vamos ver se dá um link, ó. Jerusalém, Yashalá, o que mata os profetas, né? Mata os profetas. E apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes fiz eu reunir teus filhos como uma galinha recolhe os seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Agora aqui fala mais. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Casa lá. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Mestre. Exatamente isso. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Tá onde? Aqui, ó. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 13 o quê? 34, 35. Aqui diz assim, ó. E ao Shalom, ó, Lucas 34, 13, 34. 1815. Na verdade, versículo 33, para os irmãos entenderem, ó. Contudo, na King James. Na King James, ó, para os irmãos da live, ok? Lucas 13, versículo 33. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Al-Shalom. Ó, nenhum profeta deve morrer fora de Al-Shalom, né? E Al-Shalom, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que vossa casa ficará desabitada. É o templo. Ficará desabitada, quer dizer, hoje está em ruínas. E com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar. Ó, até que vocês, entendeu? Vocês não vão me ver mais até que vocês venham proclamar. Proclamar o quê? Falar, invocar, gritar, ok? Mostrar quem é. Ó, bendito o que vem no nome de Yahshua. Entendeu? Por isso que é dado o nome dele. É o meu novo nome. Que novo nome? Yahshua. Bendito quem vem no nome de Yahshua. É eles clamando a nossa volta, irmão. Tremendo. Gratidão, papai. Assim seja? Os irmãos da live têm alguma dúvida? Algum comentário? Os irmãos entenderam? No nome de Yahshua? Assim seja? Dá um joinha. Dá um joinha virtual. Assim seja. Assim seja. Então vou finalizar aqui o áudio, dando gratidão, papai. E aí eu faço a bênção sacerdotal para os irmãos da live, no nome de Yahshua, ok? Assim seja. Assim seja. Vamos dar gratidão, papai. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.